Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react ao programa Jogo Aberto com todas as informações do empate de Corinthians e América de Cali pela Copa da Sul-Americana. E nós vamos ver tudo agora com os nossos amigos do Jogo Aberto. Então, para não perder nenhuma notícia, já deixe o seu like, se inscreva no canal e agora, sem mais delongas, vamos acompanhar todas as notícias desse empate de Corinthians e América de Cali. Foram vários lances e no final, 1-1 fora de casa. Começa com o time praticamente misto, reserva. Depois os titulares do segundo tempo se apresentam e o Timão arrancou um pontinho na casa do América. Com um time alternativo, Romero se esforçou. Procurou o Héctor Hernández, mas o tapa de Soto evitou. A primeira chegada perigosa do América veio depois da falta batida por Quinteiro, quase em Félix. Na sequência, Vergara mandou o sapato de longa distância, mais um susto para o Corinthians. De tanto procurar, Balanta fez bela assistência para Luiz Ramos. Ele se livrou de André Ramalho e marcou um belo gol. De pé esquerdo, 1-0 América de Cali. Com 1 minuto no segundo tempo, polêmica. Barrios é lançado por Carrascal. Pressionado, Félix Torres tentou o corte, mas a bola chegou no camisa 7 e o meio-campista concluiu no canto direito de Matheus Donelli. O VAR foi acionado. O jogador do América, que disputava com o zagueiro do Corinthians, saiu da posição de impedimento. Portanto, gol anulado. Mais pressão do América. Quinteiro bate falta direto, bola na rede, do lado de fora. Agora pela esquerda, Vergara cobrou fechado e a trave salvou o Corinthians, mas Donelli estava nela. Tinha que assustar os caras um pouquinho, é ou não é? Carídio, que começou no banco, cruzou para Héctor Hernández. Que chance, hein? O dono da bola parada do time de Cali, Quinteiro. A dupla corintiana de novo, Carídio para Héctor Hernández. Que defesa do goleiro Soto. Ela tinha endereço no cantinho, o tapa foi salvador. Faltando 10 minutos para acabar, olha que bela jogada alvinegra, que termina com Carídio de primeira, achando Mateuzinho. Ele tabelou com Héctor Hernández e finalizou. O desvio em Pestana matou o goleiro colombiano. Do Corinthians! Cuando estábamos de fuera conseguimos olhar cuáles eran las debilidades do América do Cali, ¿no? Por eso yo ya sabía más o menos dónde ubicarme, sabía que eles estavam mais cansados que eu, por isso consegui dar uma ajuda aí na parte ofensiva. No segundo tempo a gente teve uma melhora na questão de controlar o jogo, então a defesa estando bem sólida, acho que o ataque também acaba sendo mais efetivo, então acho que foi isso que aconteceu. Eles ainda tentaram devolver um desvio. Quinteiro fez boa jogada. A bola bateu em Félix Torres e sobrou para Mina, na pequena área. Ele não aproveitou o presente. Quinteiro de novo, com tudo para cima. Aos 47, Matheus Donelli e uma defesa gigante. O Corinthians hoje está em terceiro lugar, fora da zona de classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Às 19h, Huracan e Racing jogam na Argentina. Se o time uruguaio vencer, o Corinthians passa para a lanterna. Mas essa posição na tabela de classificação por hora não preocupa o time alvinegro. Ainda faltam 4 partidas na fase de grupos para a equipe brasileira. Parece que a possibilidade está aberta. Esta foi somente a segunda partida. Temos ainda muitos jogos para jogar e vamos seguir até o final. Podemos classificar, disse Ramon Dias. A gente tem time para poder brigar pela classificação, mesmo se não tivesse esse ponto, mas acredito que esse ponto também ajuda bastante. O ponto, a distância de casa, os desfalques, Coronado, Garro, Memphis, nem viajaram. Voltar com esse resultado dá esperanças por aqui. Foi uma partida de alternâncias. O primeiro tempo do América, muito bem jogado, abre o placar, tá tudo certo. Volta para a segunda etapa, tem um gol anulado com 1 minuto e nunca mais se apresentou de maneira adequada no jogo. E o Corinthians pensou, sabe o quê? Já que tá desse jeito, vamos colocar 3 titulares aí, melhorar esse time.
e foi lá e empatou o jogo. Então, um ponto que pela proporção do jogo, pelo que estava acontecendo, foi legal, hein, Ronaldão? Tem que comemorar. Legal, você não... Eu tô tentando esquecer até Mas agora. se não é pior, era perder. Pô, Tá sim, feliz aqui, mas né? eu tô tentando até agora esquecer o primeiro tempo do Corinthians. Que primeiro tempo de judiado torcedor. Um time preguiçoso. O próprio treinador ficou no banco sentado ali. Eu não sei se ele cochilou alguma coisa. Ele falou, onde eu estou? Aí ele viu e falou, tô aqui no campo. Mas ele já deveria ter mudado já no intervalo. Porque se ele muda no intervalo, o Corinthians poderia até pensar numa vitória. Porque o Carrillo mudou toda a história do jogo. O Carrillo fez o time jogar, impressionante. E fez o Mateuzinho começar a aparecer mais no ataque também. Eu não sei se foi por causa de 1-0 que eles recuaram, ou até o próprio cansaço que falou o Carrillo da equipe do América. Mas o Corinthians terminou o jogo dominando o time do América. E quase saiu o segundo no finalzinho ainda, da virada. Mas a verdade é que o Corinthians deixou muito a desejar no primeiro tempo. O primeiro tempo foi de arrebentar o torcedor. Você falou que o Mateuzinho, a seleção, chegou hoje aqui falando isso? De Master? Que um Master, dia ele pô. pode vir a seleção de Master. Você quer lembrar o que você falou ontem? Ele brigou com o Mateuzinho calou sua Você boca. quer lembrar o que você falou ontem? Vamos, por favor, me ajudem. Se eu esqueci... Você tem que ouvir um pouco mais as palavras de Edu Dracena e Cicinho, porque quando eles se manifestam, quando eles dão um conselho aqui pra você, é porque a experiência fala mais alto. Quer relembrar? Ronaldão, aqui a gente tem a famosa prévia. Olhando essa prévia, você tem que já absolver o Ramon Dias, porque Mateuzinho, André Ramalho lá, Félix Torres e Biduzinho ali, meu pai do céu. Já tá com desculpinha já, Renato? Não. O Mateuzinho e o Bidu, você, critica. Mateuzinho e Biduzinho, meu pai do Quem céu. você... Aí. Aqui, ó, olha que menino lindo. Esse é o nosso novo Neymar. Pode levar, que isso aqui também é bom. E o Mateuzinho e o Guinho, que estão titulares? Ela não fica repetindo que isso vai dar um azar. Fica aí quando vão bem, não, é seleção brasileira, tem que levar pra seleção. Aí você fica criticando, aí o cara faz o gol. Abriu o gol, vai jogar na Mateuzinho, vai fazer o gol, desviou no zagueiro! Golaço! Aí você é seleção. Ele já foi ontem, Ui! Como é bom entender de futebol. Eu avisei vocês. Mateuzinho e Biduzinho, meu pai. Agora fala do gol, que foi golaço, fala. Ué, você falou do gol. Se fizer um gol, vai pra seleção. Fala desse gol que foi. Não, ele falou que você critica, mas quando faz o gol, você pede seleção. Não, descreve pra mim esse gol que ele fez, que foi maravilhoso. Ele bateu do quê? De chapa de pé. Colocou no canto do goleiro, no canto direito do goleiro. Mas, fez o gol, ajudou o Corinthians a trazer um ponto, entendeu? O Corinthians já tinha largado já, entendeu? No primeiro tempo, entendeu? Então foi uma maneira que o Corinthians encontrou... já que o América não quer mais ganhar o jogo, então eu vou tentar fazer aqui. Aí foi. No segundo tempo, quando entrou o Carrillo, mudou a história. Nossa. O Carrillo é um grande jogador, é um cara que está fazendo a diferença no Corinthians realmente, o Renato. E não sei não, hein? Parece que sentiu aí, tá com cansaço. Já estão meio assim, já para pegar o Palmeiras já no sábado. Bateu de perna esquerda, hein? Chutaço. Eu só não entendo essa postura. Foi calculado isso aí, ó. O Mateuzinho calculou lá do lado direito do goleiro. Eu só não entendo essa postura do... O Ronaldo não quer. A postura do treinador, né, do Ramon e da diretoria do Corinthians. A Sul-Americana dá um dinheiro legal, dá classificação direta para Libertadores, até porque no Campeonato Brasileiro não vai dar para o Corinthians. Eu acho que nem classificar para Libertadores. A Copa do Brasil, os times também são superiores ao Corinthians. Se tem times que o Corinthians pode jogar de igual para igual, é na Sul-Americana. Então por que não investe na Sul-Americana? Você falou sexta-feira outra coisa. Você falou que basta falar o Laquetaro, não joga. Agora tá falando que tem que jogar. Tudo bem, mas ele tem condições de... Não, que o Corinthians tem... Você vai ter que me explicar. Que o Corinthians tem dificuldade. O direito é Cicinho, é Rafinha, é Mateuzinho. Por que é tudo inho? Tudo Mas esse Zinho joga no Brasileirão. Na Copa do Brasil. E não vai dar liga. E Paulistinha. Entendeu? Mas Paulistinha não leva para Libertadores. Então, o Corinthians poderia, pela fragilidade dos adversários que tem na Sul-Americana, o Corinthians tem condições de disputar o título e ir direto para Libertadores. Mas hoje vai ter que secar o Huracan não esquece. Racing, porque pode chegar a 6 pontos, é o time argentino. Não, mas o Corinthians vai brigar pela segunda colocação, Renato. E daí vai pro playoffs, fica em cima. E olha lá ainda, hein?
E olha lá, eu tô gostando de vocês. Vocês estão mais otimistas que eu. Porque o primeiro tempo do Corinthians ontem, você tá de brincadeira. É porque os caras deveriam vir a pé de lá pra cá. Se o Corinthians sair da Sul-Americana, acaba a nossa alegria também. Tá, mas olha só, o Corinthians não foi prejudicado ontem. O empate fora de casa foi perder em casa. É. O problema do Corinthians é a estreia contra o Huracan, que perdeu diante do seu torcedor. E da forma que perdeu em casa, quando o time estava começando a mostrar uma reação, o homem me tira o meio de campo que estava funcionando, tentou fazer uma mudança, falando que o pessoal estava cansado jogando em casa. Vocês lembram disso? Eu lembro disso, eu estava lá no jogo. Ele mexe no meio de campo do Corinthians, arrebenta o time do Corinthians e a derrota ela veio. E aí ele falou... veio o negócio do cansaço. Aí o Mateuzinho vai pra coletiva, o Ramon vai pra coletiva e fala que o Corinthians jogou pra ganhar. Substituiu os 15 minutos do segundo tempo, se joga pra ganhar, entra com o time pra ganhar. Já entra com os mexe no titulares. intervalo, né? Ou mexe no intervalo, que a gente esperava que ele mexesse no intervalo. Eles fingem que falam a verdade, o Ronaldo finge que acredita e bola pra frente. Mas acho que, além, eu concordo, o Carrilho foi o melhor em campo, melhor até do que os jogadores do América, na minha opinião. Mas o Yuri deu uma boa dinâmica, melhorou a situação do Héctor ali na frente e o Bidon também entrou bem na partida. O Bidon, sim. Então o Corinthians ele tinha mais físico, ele foi pra cima, conseguiu o gol e o empate poderia até ter vencido, mas o empate não é terrível, só que vai ter que melhorar o desempenho nos próximos jogos. Melhorar a conduta do treinador também, Ramon, você tem que saber o que você quer. Você não pode agora dar uma de Abel aí e falar que o Paulistinha não vale nada, viu? Não pode fazer isso. Você tem que colocar o time. É o seguinte, o Corinthians, onde joga, leva a torcida. Ontem foi muita gente assistir o jogo lá. E você acaba colocando o time no primeiro tempo vergonhoso. E a atitude do treinador também foi vergonhosa. Pelo menos fica em pé dando dura nos caras no primeiro tempo, acordando os caras. Vamos acordar! Ei, agora ficou sentado esperando. Me lembra que o Abel falou que o Paulistinha... O Abel falou que o Paulistinha era pro Corinthians, era pro São Paulo, era pro Santos, que não era pra ele. E realmente não foi pra ele. É que eles precisavam mais do que o Palmeiras. Ninguém precisa de título. Não, título não. Claro, ninguém todo precisa título é de título. importante. Então fica aí, vocês não ganharam nada esse ano até agora. Pronto. É bom ganhar um estadual. Não é, bebê? Só pra lembrar, sou campeã gaúcha. Comemora, hein? É isso aí, galera. Essas foram as informações aqui no canal. Quero agradecer demais a você que chegou até aqui. E como vocês viram, né? O Corinthians não agradou mais uma vez, né? O time do Corinthians está passando aí alguns apertos na Sul-Americana e eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha, né? Esse time do Corinthians que entra na Sul-Americana e acaba não agradando nem um pouco a torcida, porque joga muito bem na Copa do Brasil, já na Sul-Americana tem apanhado muito e até dentro de casa, coisa que o Corinthians não fazia há muito tempo e era perder dentro de casa como perdeu para o Huracan. E nós vimos, né, no Brasileirão, um time contra o Vasco que fez praticamente 5 gols e era para ser até mais do que isso. E agora nós vemos um jogo contra um time como o América de Cali, que nós sabemos não é um time fraco, porém o Corinthians passar um aperto tão grande para simplesmente empatar, quase perdeu se não fosse a anulação de um gol a favor do América de Cali. E nós vemos isso, um time na Sul-Americana e um time completamente diferente na Copa do Brasil. E a minha pergunta é, será que o time reserva do Corinthians tem condições de acompanhar os ritmos das partidas que os times têm feito? Porque nós vemos aí grandes nomes chegando, como no caso do Santos, que voltou o Neymar, né, e tantos outros nomes de peso que tem vindo para o futebol brasileiro. Será que o Corinthians com o time reserva consegue bater esses times? Ou o Corinthians vai continuar empurrando com a barriga? Situações como essa não é nem um pouco bom de se ver, né, para a torcida, para o torcedor. Mas nós também sabemos. Nós vimos aí o Ronaldo criticando muito o Ramon Dias por não ter mexido. Porém, nós também sabemos que vem um derby logo mais para o Corinthians. E o Corinthians vai precisar mais uma vez enfrentar o Palmeiras. E não é fácil. Nós sabemos, o time acaba viajando muito, fazendo muita movimentação. E é realmente cansativo ter um jogador como o Yuri Alberto, o Memphis Depay em todos os jogos. O Garro, né, que aí tá sempre reclamando de dores. O Yuri Alberto também passou por situação
complicadíssima há pouco tempo, e agora o Memphis Depay com uma lesão leve no tornozelo após o jogo contra o Vasco, e nós vimos que ele já precisou descansar. E aí, deixa nos comentários a sua opinião, o que você achou do jogo do Corinthians ontem contra o América de Cali. Qual é a sua opinião sobre o jogo? Se você mexeria como o Ramon Dias mexeu, né, aos 15 minutos do segundo tempo, ou se você iria entrar já no primeiro tempo com tudo e descansar os jogadores no segundo tempo, ou no segundo tempo você entraria com força total para trazer a vitória, pois o Corinthians tinha possibilidade para isso se tivesse colocado os jogadores um pouco antes. Porém, o cansaço ia ser muito visto no final do segundo tempo. Deixe nos comentários a sua opinião, se você se agradou do tipo de jogo do Ramon Dias ou se você preferia ter feito muito diferente do que aconteceu. Muito obrigado a todos por terem chegado até aqui. Quero agradecer a você que deixou o seu like, se inscreveu no canal. Meu muito obrigado mesmo, isso me ajuda demais e fortalece o canal. Fiquem todos com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!